26, 35, 52, 52 ali, ó. 52, 73, 73, 73, falhou. 59, 81, isso não vai. 60, 32, 22, 54, acabou, pô. 54, número 10, acabou, Paulo. Pessoal, se por um acaso alguém já leu o livro, pode trocar, tá? Vamos fazer a prece inicial então? Gostaria agora de chamar nosso companheiro e palestrante, o senhor Pedro Mesquita. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Ano passado ainda a Perdonar já me pediu para fazer uma palestra como essa que nós vamos fazer hoje. Uma palestra não, um bate-papo, né? Não gosto de falar que é palestra. Me pediram para fazer no SEC também, então eu aproveitei e já montei uma que vai servir para hoje aqui e vai servir também para o SEC lá, porque os padrões dos serviços da Casa Espírita, eles têm todos uma linha, uma direção,
baseado em tudo que Kardec nos deixou, né? Isso que é o mais interessante. Qualquer casa espírita que a gente frequente, nós vamos aprender que a nossa posição dentro da casa, os trabalhos como são realizados, normalmente eles seguem uma mesma linha, um padrão de funcionamento, tá ok? E então hoje nós vamos falar um pouco sobre os trabalhos abertos ao público, que é esse trabalho das palestras e passes, né? Aqui no Bezerra acontece às quintas e domingos, e lá no SEC acontece às sextas e às quartas. No Kardec acontece às sextas-feiras e no Miramês em Garaçu às quartas à noite também, tá? Então quer dizer que tem horário e dias variados para que todos possam frequentar, né? Sem problema. A gente sempre fala na preparação. E cada dia mais a gente vem aprendendo com a nossa lida do dia a dia, com os ensinamentos, com os estudos, que a prece é a melhor forma de nos ligarmos a Deus, através de nossos amigos espirituais, de nossos guias, que até os parentes e afins, né? É a melhor forma que nós temos de ligar a Deus ou a alguém da nossa família, parente que está desencarnado. A prece, esse é o melhor caminho. Quando eu falo a prece, não tem necessidade de ser o Pai Nosso ou a Ave Maria, aquela prece decorada, né? Pelo contrário. Muitas vezes quando a gente para e faz a prece naquele bate-papo com esses nossos amigos ou com Deus, da mesma forma que a gente conversaria com um amigo contando do problema que nós estamos passando, né? Eu acho que sai de lá do coração, essa seria a melhor forma, a melhor prece. Não precisa ser nada decorado não, tá? Eu acho que é a melhor forma de nós entrarmos em contato. O Camilo Castelo Branco, que faz parte do livro do Memórias de um Suicídio, que tem a história dele, né? Quando ele estava no Vale dos Suicidas, então ele conta que ele ficava muito tranquilo quando preces chegavam até ele, de conforto, lá no Vale dos Suicidas, né? Só que ao mesmo tempo ele ficava amargurado, porque quando ele ia ver de quem que eram as preces, que se forma como se fosse uma tela mental de quem está emanando a prece, nunca era de um parente dele próximo. Porque Camilo Castelo Branco foi um escritor português muito famoso, que se suicidou com um tiro na cabeça. Então muita gente tinha admiração e gostava dele pelo autor que ele foi. Então, muitas pessoas emanavam a prece para ele, essa prece tranquilizava ele. Só que ao mesmo tempo, ele percebia que a prece não vinha de ninguém que foi querido dele aqui embaixo, né? Vinha de pessoas que muitas vezes ele até nem sabia quem era, mas que ajudava demais a ele. E essa ligação nossa, em todas as preparações, até para o dia que a gente vem no trabalho. Se nós acordarmos de manhã e já tentarmos elevar uma prece aos nossos guias, ao nosso anjo da guarda, para que ele nos ajude a manter um dia calmo, um dia tranquilo, termos um dia sereno, sermos justos com as pessoas, ou com todos os acontecimentos nossos do dia a dia, é uma preparação para o que vai acontecer agora aqui nessa casa, nessa noite, certo? Pois, afinal de contas, tanto os anjos da guarda como os nossos parentes, nossos amigos, eles transmitem para nós paz, tranquilidade e conseguimos ficar então mais calmos e assim nos prepararmos física e mentalmente ou emocionalmente para os trabalhos que nós vamos ter aqui no dia a dia, né? Eu sei que não é muito fácil com essa tribulação do dia a dia nossa, né? Que leva a gente de roldão muitas vezes num acontecimento que não dá nem tempo da gente pensar e reagir. E o tempo não para esperar a gente tomar uma decisão ou fazer alguma coisa. Nós temos que estar sempre prontos a estarmos agindo constantemente com essas situações do dia a dia que nos aparecem, né? No capítulo 31, o item 13 do Livro dos Médiuns. Quando quiserdes receber a ajuda dos bons espíritos, importa-vos preparar-vos através do recolhimento, por sadias intenções e pelo desejo de fazer o bem.
por sadias intenções. Não adianta a gente acabar de fazer uma preparação de manhã em casa, nos recolhermos a um aposento nosso, lemos um pedaço do Evangelho, fazemos uma prece, pedir ajuda do irmão. E saímos para a rua e o primeiro que a gente já vê para frente já vai xingando, já vai soltando o sopetão, não vai entendendo o problema dos outros também, que todo mundo tem problema para resolver, né? A gente sempre acha que o nosso problema é o maior e só nós temos, mas não é assim. As pessoas muitas vezes têm atitudes para com a gente, que muitas vezes é pelo que ela vem vivendo, pelo que está condicionado dentro dela também. Então faz parte da caridade tentarmos entender as pessoas também. Não só querer que as pessoas nos entendam. Temos que ver bem isso. Fazer o bem sem importar-se a quem. Tá? O plano espiritual, ele tem uma disciplina muito grande. Quem estuda, quem vê livros, principalmente a coleção de André Luiz, Missionários da Luz, Nosso Lar, eles contam dessa questão do horário do plano espiritual. Por quê? Que eles pedem a questão da disciplina. Normalmente, vocês podem ver que para montar um trabalho espírita, disse, escolhe bem teu grupo, o horário e o plano espiritual lá estará. Mas seja disciplinado também. Por quê? Porque o plano espiritual, ele forma caravanas de retorno para o plano espiritual, quando do término do trabalho. E nesse retorno aos prontos-socorros, ao nosso lar, que nem é o caso, André Luiz conta muito isso no Nosso Lar. E quando ele está na caminhada de volta para o nosso lar, choro e ranger de dentes ao caminho. Eles passam por lugares, como se fosse um umbral. E eles são tentados, eles são, obsedados ali, tentando fazer com que aquela falange não consiga construir o seu trilho. Mas em cima de orações e de pensamentos bons, eles fazem a trilha de retorno. E isso seria bom, principalmente quando os trabalhos terminam, que eles precisam se retirar, que essas falanges subam juntas, com horários determinados e marcados, para que ninguém fique para trás sozinho. Ninguém nunca viu falar do bambu sozinho, né? Que se a gente pegar um bambu, a gente vai torcer e quebra. Só que se a gente pegar 10 bambus, podemos tentar torcer, que nós não vamos conseguir quebrar. É a mesma coisa. Essa luta, porque o plano espiritual superior, quando ele tem que carregar daqui para lá, principalmente doentes nessa caminhada e nessa passagem, é mais difícil para eles manterem aquele teor vibracional. Porque aqueles que estão meio que doentes, infelizmente, estão com essa vibração baixa. Eles abrem campo para a atuação de um plano inferior. Então eles têm muito cuidado com isso. Por isso da disciplina de horários a ser mantida. Tá? Não é porque a gente é chato, não. É só a gente estudar. Vai ver esses livros que vocês vão ver bem como é que eles têm certinho. Né? Eles são bem disciplinados, vamos dizer assim. E sem contar também dos muitos compromissos, né? Porque muitas vezes eles sobem levando uma falange que vai ficar num pronto-socorro e já tem retorno para continuar trabalhando aqui também. O plano espiritual não para. Principalmente aqueles que já estão num estado evolutivo maior, é o tempo todo, gente. O planeta vira 24 horas por dia. E 24 horas estão acontecendo situações. Está havendo desencarnes, tem que amparar aqueles que estão desencarnando. Isso não tem hora marcada, mas eles têm que estar presentes. Então eles têm que levar muitas vezes e retornar para vir pegar o outro pessoal que está aqui embaixo. Né? E o compromisso é muito grande. Capítulo 29, questão 332 do Livro dos Médiuns. Quando reuniões ocorrem em dias e horas fixas, o plano espiritual prepara-se de acordo e é raro faltar. Compromisso para eles é compromisso, gente. É coisa séria. E horário também. Por isso que nós temos essa regrinha. Das 8 horas começa a palestra, 30, 40 minutos no máximo, não avançar demais a palestra, porque senão atrasa os trabalhos aqui de dentro e depois atrasa o quê? O retorno deles lá também. Toda a preparação da equipe que está pronta para recebê-los. Tá? A importância do silêncio.
Esse agora vocês vão falar que eu sou chato, né? Porque eu sou o cara que mais bate nessa questão do silêncio, e mesmo eu fico conversando lá atrás, né? Perdonar pegou eu hoje, ficou conversando com ele. Falava, fica quieto, ele não parava de falar, tá vendo? Mas vamos lá. A gente tem hora que não tem jeito, porque a gente encontra com pessoas queridas e amigas aqui. Então eu sei que fica difícil da gente não cumprimentar, não falar um boa noite, um oi, contar alguma coisa que aconteceu, né? Eu sei que não é fácil. Só que a coisa vai tomando assim. Muitas vezes um começa ali, o outro aqui e tal, daqui a pouco está aquele E o que acontece? Se vocês virem os equipamentos que eles trazem até dentro da casa espírita nessas noites, para trabalharem, para cuidar, principalmente quando nós temos um trabalho de cura, né? Que os equipamentos são mais ainda, as pessoas que têm evidência conseguem ter essa percepção, e esses equipamentos, eles são muito sensíveis. Eles são sensíveis a barulho. Então tem que se tomar um cuidado danado, porque senão a gente compromete até o trabalho espiritual. Tá? Outra coisa, quando nós estamos conversando, normalmente ninguém está falando de Jesus ou está falando de alguma coisa boa, né? Está contando alguma coisa até ruim que aconteceu durante o dia. Não é assim? Então o que a gente está fazendo? A vibração nossa para o trabalho que está sendo feito aqui, ela está baixa. Era para ser o contrário. A gente era para chegar aqui, ficar em prece, aguardando, tentando fazer o quê? Erguer essa vibração, abrir os nossos campos, a percepção do perispírito, para que ele possa receber a energia que vai ser direcionada para ele a partir do momento que nós já estamos aqui. Já falamos isso muitas vezes também, né? Que é daqui já se inicia o trabalho. Quando a gente entra lá, já está tudo esquematizadinho, certinho, porque eles já sabem o que cada um precisa veio buscar aqui hoje. Tá? Então o silêncio é uma prece. Concebe-se que 10 pessoas suficientemente recolhidas e atentas estarão em condições melhores do que 100 que estiverem distraídas e barulhentas. E Jesus deixou uma frase bem firme sobre isso, né? Aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. Através de seus, como é que fala? Missionários, né? Esses espíritos de luz que estão por aí no planeta, rodando em todas as casas, em todos os lugares, né? É interessante que no Missionários da Luz, se eu não me engano, André Luiz narra uma passagem que eles estão descendo aqui para o plano espiritual com os mentores, e ele repara que em certo quarteirão existem vários fachos de luz saindo das casas. E ele questiona o mentor dele, que eu não lembro o nome agora, gente, a idade já está meio adiantada, né? E está difícil de lembrar tudo. Mas ele questiona o mentor dele o que seria aquilo. Ele falou, ali provavelmente está sendo feito o evangelho no lar. Até na nossa casa, quando a gente faz o evangelho no lar, se a gente tem essa condição, essa energia, além dela entrar, e se a gente tem condições de estar bem estabilizado, podemos estar doando energia ao plano espiritual para que os trabalhos de socorro que esse plano vem fazendo durante a noite, durante o dia, ou em qualquer local que esteja algum acontecimento drástico. Capítulo 31, item 23 do Livro dos Médiuns. O silêncio e o recolhimento são as condições essenciais para todos os trabalhos sérios. Convidais os curiosos para irem se divertir em outro lugar, porque sua distração seria uma causa de perturbação. Não sou eu que estou falando. Livro dos Médiuns, Kardec, está lá, a codificação feita pelos espíritos. É uma instrução essencial. Ele que frisa bem, porque sua distração seria uma causa de perturbação. Aí tem algumas, no silêncio Deus fala, o silêncio é a respiração da alma, a sabedoria é a voz do coração. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Mei. E aí nós temos mais algumas coisas. Como se portar na casa espírita? A gente fala ali em 15 minutos de antecedência. Na realidade, quanto mais cedo a gente conseguir colocar o pé aqui dentro, mais tempo nós vamos ter para estarmos com
essa vibração nossa mais elevada. É muito bom chegar cedo, ficar vendo as mensagens que estão passando, ficar naquele silêncio interior, né? Que a gente está lendo uma mensagem, muitas vezes ali, que está encaixando para nós, naquele problema que nós tivemos no dia a dia ou num dia anterior, né? Então essa mensagem vem trazendo alguma reflexão interna já. E quando a gente está em silêncio reflexivo, nós estamos fazendo o quê? Abrindo o campo para estarmos em contato com os nossos amigos. Quanto mais tempo nós estivermos aqui dentro com essa sintonia, mais harmônicos nós vamos estar para a hora que entrarmos lá no passe. Tá? Deve-se pelo menos 15 minutos de antecedência. Né? Manter-se em silêncio antes, durante e após a palestra. Desligar o celular. Né? Celular, na verdade, eu acho que não deveria nem entrar aqui. Porque se a gente vem vindo aqui para fazer, nós não vamos conseguir falar com Deus, com Jesus e com um espírito qualquer que seja pelo celular. Se viemos aqui buscar uma ajuda dos amigos espirituais, a primeira coisa que a gente deveria fazer era deixar o celular lá no carro. Põe ele no vibracal, deixa lá quietinho, a hora que voltar está lá, já tem lá quem ligou, tal, depois retorna para a pessoa. Hã? Eu acho que não deveria nem entrar no centro. Porque quem vem aqui preocupado se alguém vai ligar para você, você já não está ligado no trabalho que está fazendo aqui. Você não está nem um pouco sintonizado, preocupado, olhando para o celular, será que ligaram, será que não? Quer dizer, esse tipo de preocupação desliga a gente completamente do intuito a qual nós viemos aqui. Desliga a gente completamente do intuito a qual nós viemos aqui. No passe, para quem já está escolado aqui na casa, vem todos os dias, já sabe isso que eu vou falar, mas a gente sempre gosta de ressaltar, porque tem sempre pessoas novas chegando também na casa espírita, né? Na entrada da sala, um trabalhador da casa orientará aqui a entrada, na entrada da sala de passe. Né? Dentro da sala, outro trabalhador indicará o local aonde se sentar. Tem sempre uma pessoa indicando a cadeira a qual você vai ali sentar. Né? E em cada cadeira, outro trabalhador que aplica o passe. Lembrando que todos esses trabalhadores que nós estamos citando aqui, são todos trabalhadores voluntários da casa espírita. São pessoas que deixam as suas casas, chegam aqui, se preparam lá, se preparam aqui, justamente para poder fazer com que essa engrenagem toda do trabalho funcione de acordo. Funcione organizada, sem bagunça, sem tumulto, sem barulho, né? Aqui no caso do Bezerra, eu acho legal o sistema que funciona aqui, né? Porque quem está na porta fala assim, 13 de cada vez, tá? Aí o pessoal fica olhando, né? Conta os 13, entra na fila, legal, né? Já no SEC é outro sistema. Lá no SEC tem as duas filas, 4 filas de bancos, então tem as pessoas que vão indo de banco em banco e chamando a quantidade de pessoas mandando ir para o passe. O intuito é o mesmo, é só de organizar a fila de passe, não ter tumulto, não ter barulho, nada para que a coisa flua de forma tranquila. Tá? Mas cada um tem seu papel. E o interessante é que é uma engrenagem que não tem chefe. Ninguém fica falando para ninguém o que precisa fazer. Cada um vai chegando, já vai pegando o seu serviço, já sabe o que tem que fazer, já vai aprontando, já tem a pessoa responsável da água, os copinhos. Né? E lembramos uma coisa, a casa espírita precisa da parte material para ela trabalhar, senão não tem como. Ela precisa dessa parte física, da estrutura dela. Ela precisa de água, ela precisa de copo, ela precisa pagar energia, precisa estar limpa. Tá? Muita gente vem até a casa espírita, mas acho que nunca parou e se questionou como é que isso funciona, de onde que vem esse material. Se a casa espírita não pede nada para ninguém, a gente pede ajuda que jeito? Compra um doce que você ajudou a casa espírita, reverte um dinheirinho, não é assim? Aí quem pode, traz um doce para vender para o outro amigo que está do lado que vai ajudar a casa espírita. É mais ou menos assim que a gente funciona. Então, a casa espírita não tem um dinheiro que entra e recebe assim, como se fosse um condomínio,
para poder pagar água, luz e tal. Então, ela depende dessa parte material. Normalmente são os próprios voluntários que estão aqui, que muitas vezes tiram do bolso e põem lá também para ajudar a pagar a continha do mês. Para que tudo isso funcione nesse esquema que precisa funcionar. Lógico que sempre ambientado e amparado pelo plano espiritual, né? Que vai dando essa força para que a gente continue no trabalho. Haverá pessoa encarregada de organizar a fila para a sua entrada na sala de passe. Esse é o caso lá do SEC. Aqui é como eu falei. Então a pessoa chama 13. Sempre lembrar disso. Primeiro as crianças, né? Aí depois os adultos, de tanto em tanto, né? Ao sair do passe, dirigir-se até a água fluídica, que fica lá atrás onde o nosso amigo Paulo está lá, o chocolate, perdonar. No maior silêncio possível. No local da água, evitar acúmulo de pessoas e conversa, porque é outro ponto onde se encontram e aí começa aquele zum que também toma água, querem conversar, vai lá no lugar do chá, né? Lá fora, toma um chazinho lá na cama e conversa lá, não atrapalhando aqueles que estão em atendimento aqui ainda. Tá certo? Essa é uma questão que todo mundo fala assim, né? Ah, mas é ritual, não pode cruzar braço e perna, não. Não é ritual. É só vocês pegarem Passe e Radiação, é um livro, ou qualquer livro que fale sobre passe, ou transferência de energia, a gente vai aprender que membros cruzados, a gente dificulta o quê? A locomoção da energia na hora da aplicação do passe. Então pede-se que a gente evite, na hora de tomar passe, de cruzar as pernas, cruzar os braços. A forma correta é sentar numa posição, as mãos em cima da coxa, sentado, manter uma posição, o olho fechado. Por quê? Quando a gente fecha o olho, na verdade a gente consegue se concentrar melhor. Não adianta ficar olhando para o passista. Deixa o passista trabalhar da forma dele. Passista não, né? O aplicador do passe, né? Que passista falando que é da escola de samba, né? Então, quem está lá aplicando o passe, o trabalhador do passe, né? Então a gente se concentra e tenta fazer o quê? Manter aquele eu interior com a energia, captando de forma melhor essa energia, para que nós possamos receber aquilo que nós viemos aqui, a tranquilidade, a paz. Aí está lá um lembretezinho, né? Sempre lembrar de Deus e de Jesus. Isso facilita a circulação dos fluidos, acabei de falar. Estou tendo que dar uma acelerada aqui, porque daqui a pouco o Perdão já vai me puxar a orelha lá, que eu já estou saindo da disciplina da casa. Falta 3 minutos só. Ele me deu mais 3, além dos 3 que já tem. Temos que encerrar nisso daí. Vamos ver se dá tempo de falar tudo, né? As pessoas realizando o tratamento com cartão passam pelo passe de limpeza primeiro e depois aguardam aqui na frente para a hora que for entrar no cartão. Cada cartão com a sua cor é um tipo de tratamento específico. Um é material, o outro é espiritual, tem o amarelinho que é das crianças, né? Para cada um tem o seu tratamento espiritual. Aí vão falar assim, por que o das crianças é diferente? Porque o das crianças, no cartão amarelo, não se trabalha o chakra genésico aqui para baixo. Trabalha até um limite, um pouco abaixo do chakra do plexo solar. Tá? Nas crianças não se ativa, não se mexe com a parte do chakra genésico, tá? Que é ligado à sexualidade. Por isso que há diferença de cartões, de passes, para cada um o seu tipo diferente. Também tudo questão de estudo. Tá? É só pegar passes e radiações que lá está tudo explicado. Se eu for ficar falando todo aqui, aí o Fernando vai ficar bravo mesmo comigo, não vai ter jeito. E aguardam aqui, né, para o cartão. Vamos lá, vamos para a próxima. O passe. O passe em si é aquilo que eu acabei de falar. Olha lá, tentar manter aquela posição, né? Tranquilo, fechar os olhos, elevar o pensamento e deixar que a energia... Porque, na verdade, gente, a transmissão de passe acontece o seguinte. Médium já fala, é o medianeiro. Na verdade, o médium é como se fosse a antena da rádio, do rádio do... Vamos lembrar, eu sempre uso o exemplo do rádio do carro, né? Quem quer escutar 89.1, põe na 89. Quem quer na 97.7, põe na 97.7. Então, a rádio lá está transmitindo o programa, a antena do rádio está captando e o rádio está transmitindo para nós dentro do carro, para onde a gente quiser, estamos escutando. O passe é mais ou menos assim. O médium é a antena. Temos o mentor espiritual, o guia espiritual, que está emanando a energia pelo corpo do médium, que é a antena.
E o médium está fazendo o quê? Transmitindo para o rádio, para o sensorzinho que somos nós. E aí, a nossa sintonia é que vai mandar o que nós vamos registrar ou não. Se a gente tiver com os procedimentos que eu falei agora, ter esse envoltório, nos mantermos harmônicos, nos mantermos com esse nível, a nossa frequência alta, vamos captar só coisas boas para nós. Compensação, se ficarmos para baixo, derrotado, pensando em coisas ruins, vamos atrair, vamos ser refratários, como fala. Né? Eles vão estar emanando passe, a energia bate na gente e se espalha e a gente não consegue captá-la. Muito depende desse cuidado que nós temos antes de entrar no passe, para que possamos sair daqui bem recuperados com essa energia refeita, né? Os chakras ou centros de força, não vou ficar falando muito nisso porque não interessa. Aqui, agora, né? Isso é um estudo mais aprofundado, mas só para vocês terem uma ideia. Normalmente, os movimentos do passe estão associados aos centros de força. Aos centros de força. Quando nós temos os nossos centros de força desequilibrados, no perispírito, isso reflete no corpo. E vice-versa. Quando nós estamos com o nosso corpo físico desequilibrado, refletimos isso para o perispírito. É uma troca ali. Então, no passe, todo o tratamento espiritual, cirurgia espiritual, ela é feita no perispírito. É equilibrada no perispírito. E o perispírito, com esses chakras equilibrados, é que emanam a energia para o corpo físico, recuperando assim o corpo físico. É assim que funciona a cirurgia espiritual. Ela não é feita no corpo físico diretamente. Na realidade, ela é feita no corpo perispiritual. E essa ligação do corpo perispiritual com o corpo físico é que vai transmitindo em dosagens pequenas até que se recupere o corpo físico também. Tá? Dependendo do quê? Da nossa fé em acreditar nisso que está acontecendo e também do nosso merecimento para recebermos isso. Tá? A água fluídica, já falei. Acho que teve uma palestra que eu falei muito sobre a questão da água fluida, que ela é modificada magneticamente. Algumas pessoas conseguem sentir até um gosto mais amargo na água, um gosto diferenciado do que a água normalmente tem. Quem tem uma sensibilidade maior consegue perceber, tá? E se vocês... Tem um japonês, acho que é, músico, que ele fez o teste com a água, com a molécula da água, mostrando como que a molécula reage a uma batida forte, tipo uma música de rock e tal, e como ela reagia a uma música tranquila, uma música orquestrada e tal. Aparece a mudança na molécula da água, como é refletida. É a mesma forma que o plano espiritual interfere magneticamente nas moléculas da água. Tá? E aí nós vamos tomá-las e ela também já está direcionada para aquilo que nós estamos tratando. Nada acontece em nosso plano fora das leis da natureza. Vamos falar assim? Não é milagre a questão do passe, não é milagre ninguém sair curado dentro da casa espírita, não é milagre a magnetização da água. Não existe milagre. Tudo isso está dentro das leis naturais. O milagre é quando a gente não consegue explicar aquilo que está acontecendo. E hoje, graças à doutrina espírita, muitas coisas que eram tidas como milagres já não são mais. Porque para tudo existe uma explicação. Sabemos da força do nosso pensamento, né? Depois de sair da casa espírita, como vocês percebem, trabalha como um ciclo, ele tem início e tem fim. Tá? O ideal seria que continuássemos em sintonia com o plano espiritual, assim que saímos do centro. Como que seria o ideal disso? O ideal, né? Irmos para a nossa casa, nos recolhermos no nosso quarto, tranquilamente, sem muito tumulto, né? Nada de assistir Braddock na televisão, nada disso daí. Para quê? Para não tumultuar aquilo que foi feito aqui. E temos uma noite de sono, porque é lá no sono com o desmembramento do corpo do perispiritual, do corpo físico, é que nós vamos continuar o tratamento que aqui está sendo feito, principalmente aqueles casos mais graves. Agora, se a gente chega em casa e começa a ver filme, está matando outro, sangue, como é que você dorme depois da noite? Vai dormir tranquilo? Vai ter condições de sintonizar com o plano que está tentando lhe ajudar? Então, isso faz parte da consciência de cada um, pensar no que é melhor depois que saia daqui para cada um. Tá? E perdonar.
Não vai ter jeito. Manter essa sintonia em nós é essencial. Por isso devemos nos manter calmos, serenos, relaxados, uma boa noite de sono, enquanto o nosso corpo descansa, nosso espírito se desprende e podemos nos preparar. Eu falei tudo isso e no fim falei de novo, né? E acabou. Ai, deu certo. Sim, passei 2 minutos do que você me deu aí, tá? Então tá bom. Pessoal, espero que tenha sido ilustrativo, né? Se ficar alguma dúvida aí, a gente vai tentando ao longo do tempo responder. Vocês veem que tem que ser tudo muito rapidinho, né? Nas explicações. Complicado explicar um livro dos Médiuns dos Espíritos, né? Que tem lá 1000 e não sei quantas perguntas em meia hora de como funciona um trabalho. A gente tenta resumir ao máximo possível, tá? Que vocês façam bom proveito dessas informações e que... Vamos fazer uma prece? Dá tempo? Então apaga um pouquinho a luz lá. Vamos aproveitar esse clima que nós estávamos até agora, nessa comunhão de ideias, essa comunhão de sentimentos aos nossos corações, que possamos, ao adentrar agora a Câmara de Paz, possamos entrar com essa nossa energia, com esse nosso perispírito bem grande, iluminado, com os canais abertos para receber aquilo que viemos buscar aqui nessa noite. Garanto que o plano espiritual está todo empenhado em nos fazer sair daqui melhores do que aqui chegamos. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado e até uma próxima. Viu pessoal? Pode acender, Chocô. Obrigado. Eu coloquei no mural, depois quem quiser ver ali, uma nota de agradecimento. Fica difícil da gente agradecer um a um pelo acontecido com meu pai na sexta-feira e as mensagens de carinho, as pessoas que estiveram lá. Então, eu espalhei aí uma nota de agradecimento pelas casas espíritas. Tivemos, acho que a maior reunião de espíritas juntos no mesmo ponto, trabalhadores de todas as casas, foi muito emocionante, foi muito bonito, né? Garanto que ele está muito feliz do lado de lá de como tudo isso aconteceu. E ele vai estar sempre junto com a gente. Daqui a pouco ele está por aí também, já trabalhando, porque o intuito dele sempre foi trabalhar na casa espírita. Não vai demorar muito, a gente já vai ver alguma mensagenzinha dele, seu Hélio apareceu por ali e tal, né? Porque ele sempre gostou disso tudo. E ele não vai, porque está do lado de lá, deixar de trabalhar. Pelo contrário, agora é que ele vai pôr em prática do lado de lá aquilo que aprendeu aqui e está falando, tudo que eu falei é aquilo lá mesmo. Vamos lá e vamos trabalhar que o progresso é adiante, tá bom? Um abraço a todos, então, uma boa noite.